História de Salvador, parte 3. Salvador antes de Salvador. Como sabe todo soteropolitano, a cidade de Salvador nasce em 1549, sob o comando de Tomé de Souza e pelas mãos de Luís Dias. Nasce no cume da montanha, que lhe serve de centro e sede administrativa até nossos dias. Mas não reside aí o início da colonização luso-tupi da península. Em 1534, resolve o rei Dom João III conceder a nobres que lhe serviam, na guerra ou na administração, trechos do litoral brasileiro a título de capitanias, posição intermediária entre propriedade e Estado, pedaço de terra com tamanho e direitos de país. O trecho entre a Foz do Jaguaripe, ou a Ponta do Padrão para alguns autores, e o Rio São Francisco é dado a Francisco Pereira Coutinho, capitão de conquistas e lutas nas posses asiáticas do Império Luso, um militar rústico que era apelidado de rusticão, com fortuna por fazer, pois não acumulara muito até ali, haveria de ser o povoador ideal da vasta região, muito frequentada por franceses e dominada por tupinambás deles aliados. Chegado em 1536, na companhia de poucos colonos, Francisco, que fora capitão de Goa, na Índia, tratou de erguer casas no local onde hoje se assenta o bairro do Porto da Barra. Ajudou-lhe com os tupis Diogo Álvares, o Caramuru, que ali residia de antes. Estava fundada a Vila do Pereira, depois conhecida como Vila Velha. O donatário, Francisco Pereira Coutinho, não teve tempo de explorar suas posses. A povoação não se expandiu para além da Graça, uma capela, hoje igreja, fundada por Caramuru, que dá nome ao bairro. A capitania seguiu mofina, acanhada, sem progresso, ou porque lhe faltassem ambições ou homens, ou capitais ou capacidades como administrador, ou, enfim, a soma de tudo isso. Até 1545, quando os aliados dos franceses, vindos possivelmente de Itaparica, desfecharam um ataque à vila, colocando em fuga o velho capitão. Francisco foi se abrigar com o colega donatário Pero do Campo Tourinho, de Porto Seguro, autor do único registro confiável sobre a experiência da Vila do Pereira, uma carta ao rei informando do assédio franco-tupi à ponta da península que logo viria abrigar Salvador, a capital do Brasil. Ilhéus e Porto Seguro, àquelas alturas, em muito superavam o povoado de Francisco. Pernambuco, muitíssimo. Para piorar, resolveu o donatário embarcar num caravelão e tentar retomar a sede de suas terras, mas naufragou nos recifes do sul da ilha de Itaparica e, segundo Gabriel Soares, o primeiro grande cronista da história da Bahia, foi morto e devorado ritualisticamente por uma tribo tupi da ilha. O mesmo Dom João III, que cedera a capitania, profundamente irritado com o comportamento dos tupinambás da Baía de Todos os Santos, resolve, em 1548, comprar de volta as terras das mãos do filho de Francisco, Manuel, estabelecendo a primeira capitania estatal da América Portuguesa, fortificada para dar combate aos franceses e castigo a seus aliados locais, comandada a partir da cidade de Salvador, com status de capital de todas as posses americanas, para servir de apoio às demais capitanias que tentavam prosperar ou, pelo menos, sobreviver. O Adão Baiano. Quase tudo que se diz sobre Diogo Álvares e sua esposa tupi, Catarina Álvares, Catarina Paraguaçu, como é mais difundido, é lenda. Mas o episódio mais fantástico é verdadeiro. Um documento francês legítimo comprova que Diogo, o Caramuru, casou-se com Catarina do Brasil em 1528 em Saint-Malo, cidade da França, tendo como madrinha ninguém menos do que a esposa de Jacques Cartier, o conquistador do Canadá. Os franceses certamente lhe deviam grandes favores, pois patrocinar uma viagem de ida e volta entre a Península Soteropolitana e a Europa não era pouca honraria na época. Também é verdade que Francisco Dias Dávila, a quem a cidade de Dias Dávila deve o nome e a Bahia deve muito de sua história, era neto por linha materna de Diogo e Catarina. A propósito, o casal teve vasta descendência, além de ser muito provável que Caramuru tivesse filhos fora do casamento, daí o apelido de Adão Baiano. Fato ainda mais impressionante é a doação de Sesmaria, título de propriedade, pelo governador a Catarina Álvares, na Vila Velha, em 3 de junho de 1574, de terreno de 2.000 braças,
4,4 km, de beira-mar por 3.000 braças, 6,6 km de fundos. Posses que Catarina legaria em testamento aos beneditinos, que permanecem como administradores do legado, cobrando foro e laudêmio até nossos dias, e incluem todo o Porto da Barra e partes do bairro da Graça. Quanto às lendas, não há nenhuma indicação histórica de que Caramuru fosse náufrago e tivesse chegado à terra no Rio Vermelho. Não se sabe em que cidade nasceu e quando exatamente chegou à Península Soteropolitana. A personagem Moema, suposta irmã de Catarina, é ficcional, não há nenhuma menção histórica a ela. Por fim, mas não esgotando o desmentido das lendas, Catarina não era filha de um cacique tupi, nem poderia ser, pois os tupis não tinham caciques.